Bem, uma outra vidraria que a gente tem no laboratório é a proveta. Ela é usada para medir e transferir volumes variáveis de líquidos. Mas ela não tem uma grande precisão tanto quanto o balão volumétrico. Apesar de que ela é melhor para se medir volumes do que um becker ou qualquer outro equipamento que a gente já falou. A proveta, diferente então do balão volumétrico, se a proveta for de 200 ml, eu consigo medir ali dentro 180. Mas, se eu quero medir 10 ml, eu tenho uma proveta de 50 e uma proveta de 200, é óbvio que a gente vai usar a de 50. Por quê? Porque a de 200 vai me dar um erro muito maior do que a de 50, já que eu quero medir um volume mais próximo de 50 ml do que de 200, certo? Agora, se eu quiser medir 150, 160 ml, eu não vou usar 4 vezes a proveta de 50. Eu vou usar uma vez só a proveta de 200 para medir os 160 ml. Entendido? No laboratório, a gente também tem as pipetas. As pipetas, elas são utilizadas para medir e transferir líquidos, onde o líquido ele entra por um orifício na extremidade inferior através de sucção. Então, a gente pode puxar esse líquido para cima. Ela é uma vidraria de precisão para pequenos volumes. Nisso, a gente está falando em pipeta volumétrica, que tem um volume específico, ou da pipeta graduada, quando a gente quer volumes variáveis. Então, eu tenho a pipeta volumétrica, por exemplo, para medir exatamente 10 ml. Agora, se eu quero medir 12 ml, é mais aconselhável que eu use uma pipeta graduada, uma pipeta graduada que aguente, suporte 20 ml, onde eu consigo levar o líquido até o 12. Então, cada caso vai ser um caso no laboratório, a gente vai ter que ter esse sentimento de perceber qual equipamento, qual vidraria usar naquele momento. Além das pipetas de vidro no laboratório, a gente também tem as pipetas automáticas. Com essas pipetas, a gente consegue setar qual volume a gente quer. E elas geralmente medem volumes muito pequenos que nós não conseguiríamos com uma pipeta volumétrica ou uma pipeta graduada. Como, por exemplo, 50 microlitros, que é um volume muito pequeno mesmo. Então, a gente consegue ter essa precisão com as pipetas automáticas, que é essa daqui na imagem. Bem, além disso, a gente tem as pipetas Pasteur. A pipeta Pasteur também vai ser utilizada para transferência de líquidos, só que ela é uma pipeta de plástico descartável. Então, a gente utiliza para transferir um líquido, ela não possui precisão nenhuma, a gente só vai simplesmente passar de um frasco para outro utilizando a pipeta. Então, por exemplo, se eu quero pesar um certo líquido, eu vou usar uma pipeta Pasteur, porque ela vai me dar a precisão de gotas, por exemplo, eu consigo pingar com ela, como se fosse um conta-gotas, mas eu não tenho precisão de quantos ml ela pega, tá? Bem, um outro instrumento utilizado para titulações é a bureta. Ela é ideal para análises volumétricas, porque ela possui uma graduação no seu comprimento para facilitar a leitura do volume escoado. A bureta, ela tem aqui uma válvula, que ela vai ser aberta quando a gente desejar escoar esse líquido, ou fechada quando a gente quiser parar o escoamento. Ela é um instrumento de precisão, então é outro instrumento que também não pode ser aquecido, no caso não pode ir na estufa, para poder secar ou qualquer outro tipo. Então a bureta, por ser um instrumento de precisão, não pode ser aquecido. Uma outra vidraria que a gente tem no laboratório é o vidro de relógio. Geralmente ele é usado para pesagem de materiais sólidos ou no transporte de algumas substâncias químicas. Ele também é usado para cobrir uma cápsula de porcelana ou um becker no momento em que a gente está lá. Eu já separei um determinado líquido. Agora eu tenho que pesar um material sólido. Então eu vou usar um vidro de relógio para cobrir esse becker, que já está com um material pesado, pode ser volátil ou não, mas para a gente evitar que caia alguma coisa dentro do becker junto com o líquido. E usar um outro vidro de relógio para poder pesar esse material sólido. Nós temos também o bastão de vidro. Ele é usado na agitação de soluções ou de líquidos, na dissolução de sólidos, no auxílio para transporte de líquidos de um recipiente para o outro, e etc. Bem, lembra que eu falei que o becker não é um bom instrumento para ser agitado?
Então, quando a gente está produzindo, tá fazendo uma solução dentro de um becker e precisa agitá-lo, a gente simplesmente usa um bastão de vidro para mexer. É como se fosse uma colher, mas ele é de vidro e é na forma de um bastão. Ele pode ser usado também no auxílio para transferência de líquidos de um recipiente para o outro. O que acontece? Às vezes a gente vai, por exemplo, fazer uma filtração e o material está num becker e a gente vai botar no funil. O que acontece? A gente usa o bastão de vidro e escoa o líquido que está no nosso becker por meio do bastão de vidro, evitando assim que esse material espirre ou qualquer coisa desse tipo. Bom, falando nele, tá ele aí. A gente tem também no laboratório o funil comum. É muito parecido com o funil que a gente tem em casa, só que no laboratório, no geral, ele é de vidro. Ele é utilizado para filtrações simples, com o auxílio de um papel de filtro, que parece muito com o papel que a gente usa em casa para filtrar o pó de café. Porém, no laboratório, ele não vem naquele formato bonitinho que vem o nosso que a gente usa em casa. E sim, ele vem num formato de um disco e a gente dobra de acordo com a nossa necessidade. Existem diversas dobraduras que nós podemos realizar, a depender de cada aplicação. Nós temos também o funil de separação, que também pode ser chamado de funil de decantação. Ele é usado em destilações simples de misturas líquido-líquido. Lembra que nós conversamos sobre isso nas aulas de separação de misturas? Onde o líquido mais denso vai escoar primeiro no momento em que nós abrirmos a válvula. A hora que a gente abriu a válvula, o líquido mais denso escoa e a gente fica com o líquido menos denso na parte superior e fecha essa válvula no momento em que chegar na transição dos líquidos, fazendo com que nós tenhamos dois líquidos separados. Bem, a gente também tem o funil de Birchner. O funil de Birchner, ele é usado nas filtrações a vácuo e ele é usado em conjunto com o Kitasato, que foi o terceiro instrumento que a gente falou. Lembra que eu falei que tinha um funil específico que encaixava no Kitasato para fazer as filtrações a vácuo? Então, é esse cara aqui. Bom, aqui em cima a gente pode observar que a gente tem uns buraquinhos. Geralmente esses buraquinhos são muito abertos para o material que a gente vai filtrar. Então a gente, além disso, acopla aqui em cima um papel de filtro aberto, sem fazer dobradura nenhuma, onde o material sólido que a gente está filtrando vai ficar retido e o líquido vai passar. Nós temos também a cápsula de porcelana, que é uma peça de porcelana usada para evaporar líquidos das soluções e na secagem de substâncias. Ela pode ir facilmente em estufas ou muflas, sendo que a gente tem que respeitar o limite de temperatura de 500 graus Celsius. Existe também o cadinho, que é usado na calcinação de substâncias, no aquecimento e fusão de sólidos a altas temperaturas. Bom, como a gente já viu, alguns sólidos eles apresentam temperaturas de fusão bastante altos, e talvez um cadinho de porcelana não resolva o nosso problema. Então, alguns cadinhos eles podem ser feitos de ferro, prata, platina ou outros materiais mais resistentes à temperatura. Nós temos também no laboratório o almofariz e o pistilo. O almofariz é o recipiente e o pistilo é esse instrumento aqui que parece com o socador de alho que a gente tem em casa. Ele é usado na trituração ou na pulverização de sólidos em pequena escala. Então, se a gente tem um pó lá no laboratório, mas ele não está fino o suficiente para ser utilizado na aplicação que a gente quer, a gente usa o almofariz e o pistilo para poder macerar esse material e torná-lo mais fino ainda. Na verdade, a gente simplesmente vai separar essas partículas que nesse momento estão unidas. Outro equipamento, outro instrumento que a gente também conversou bastante é o condensador. Ele é usado na destilação simples e tem como finalidade a condensar aqueles gases, os vapores que são gerados no aquecimento de líquidos. Então, o vapor ele vai sair lá do balão, que pode ser, muito provavelmente, vai ser um balão de fundo redondo. Então, o líquido que está lá dentro do balão, ele vaporiza. E aí, como que a gente vai fazer com que ele seja líquido novamente para poder coletá-lo em separado? Bom, a gente vai utilizar o condensador. Esse condensador, então, ele pode ser do tipo espiral, em que a gente tem um maior tempo de retenção aqui dentro, um tempo de residência maior, que a gente chama, porque ele vai demorar mais para passar por todo esse caminho aqui. A gente tem o condensador reto, que é simplesmente
um tubinho que tem ali dentro por onde o vapor vai passar. Então, aqueles vapores que tenham temperaturas de condensação maiores, que vão condensar mais facilmente, podem utilizar um condensador reto. Ou o condensador do tipo bola, que talvez seja um dos menos utilizados em laboratórios, que é o meio termo entre o espiral e o condensador reto.